Oi meninas, paz, tudo bem? Deixa eu me apresentar, né? Talvez algumas de vocês não me conheçam. Meu nome é Daiane e eu tô fazendo esse vídeo em resposta de um pedido que Deus tem feito para mim já há algum tempo, de estar compartilhando com vocês um tesouro, um verdadeiro tesouro que Ele me deu e não deu somente para mim, deu para cada uma de nós. E eu gostaria muito de compartilhar para que ele transforme a vida de vocês, assim como transformou a minha. Também em resposta a algumas amigas que me incentivaram tanto a fazer esse vídeo, que me pediram, falaram, Dai, tu precisa transmitir para outras mulheres, né? Isso que tem dentro do teu coração. E eu gostaria de agradecer essas amigas e dizer para vocês que eu amo muito vocês e agradecer de verdade, porque sem vocês eu não teria tido essa coragem de estar aqui, porque eu tenho muita vergonha. Tenho muita vergonha, mas como a gente tem vivido esse tempo, né, em que a gente tem sido tão convidada para transpor, né, os nossos limites, né, os nossos medos, né, então eu estou aqui. E eu espero realmente que esse vídeo edifique a vida de vocês. Mas, né, se trata de quê, né, esse vídeo? Esse vídeo se trata de um reposicionamento de nós, mulheres, reposicionamento na nossa essência, no nosso propósito. Muitas vezes a gente se pergunta qual é o meu propósito de vida. A gente sabe que quem vive sem propósito já não vive mais, né? Nós precisamos de um propósito para viver, né? E qual é o seu propósito? Você já parou para pensar qual é o seu propósito? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, né? Sobre esse propósito, né? Qual é o propósito de Deus na nossa vida, né? Hoje a gente vive em uma cultura que nos traz informações, que nos pressiona a vivermos de uma maneira muito diferente da cultura bíblica, da cultura do reino de Deus, que está na palavra de Deus. A cultura do reino, como diz a palavra, é uma cultura que nos traz justiça, paz e alegria, ao contrário da cultura do mundo, né? Diz que o mundo jaz no maligno, né? E a gente não pode aceitar tudo que nos é imposto, ainda mais que nós temos acesso à palavra de Deus como mulheres cristãs. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as influências, né, que nós estamos aceitando na nossa vida. A gente tem se deixado muitas vezes se influenciar por uma cultura que não é condizente com a palavra de Deus. E lá em Romanos 12 diz que nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, eu gostaria de ver com vocês o seguinte: tu sabe qual é o teu propósito? Você sabe de que forma que esse propósito, né, esse seu propósito está ligado ao fato de você ter nascido mulher? Qual é o nosso propósito como mulheres, né, nessa terra? E esse ensino a respeito desse propósito, né, que Deus dá a cada uma de nós, né, mulheres, ele nasceu há um tempo atrás. Eu morava em São Paulo, vou contar brevemente como aconteceu. Eu estava passando por um momento muito difícil, porque a nossa vida financeira estava realmente muito ruim. A gente sabe que São Paulo, né, o custo de vida é muito alto. E meu marido tinha acabado de mudar de emprego e com esse novo emprego a gente não estava dando conta das nossas despesas. E eu me sentia muito inútil porque eu tenho 2 filhos, né? O meu menino mais novo na época tinha uns 2 aninhos, o mais velho uns 4. E eu ficava em casa, né? Cuidando deles, e eu tinha deixado de lado a minha profissão, né? Tinha deixado de lado a minha vida profissional, né? Porque eu queria
né? Não por conta dos meninos, mas porque eu queria cuidar deles, né? Eu tinha feito essa escolha. Só que nesse momento, quando a nossa vida financeira estava assim tão ruim, eu comecei a me sentir muito inútil e com uma autoestima muito baixa, porque eu não podia ajudar o meu marido. E mesmo que eu voltasse para o mercado de trabalho, o meu salário não daria para pagar, né, alguém para cuidar dos meus meninos e para suprir, né, a minha ausência na minha casa e ainda ajudar nas nossas finanças. Não, realmente não daria. E aquilo começou a me deixar muito triste e eu comecei a me questionar se a escolha que eu tinha feito de estar em casa tinha sido realmente uma boa escolha. Nesse tempo, eu estava fazendo a minha monografia e já tinha comprado vários livros, já tinha pesquisado sobre o assunto e eu tinha decidido fazer sobre adoração, sobre louvor. E Deus falou comigo e disse que não era aquele tema que Ele queria. Há um mês de eu entregar a minha monografia, Deus falou que queria que eu fizesse aquele trabalho sobre o papel da mulher na sociedade. E foi uma mudança drástica, né, de tema. Eu tive que correr atrás de conteúdo em muito pouco tempo e eu posso dizer para vocês que Ele me deu esse trabalho. Porque até hoje eu não sei como que eu consegui fazer aquela monografia tão rápido e como que ela ficou tão rica. Foi um trabalho vindo do céu para mim, eu tenho certeza, um presente de Deus, porque mudou a minha maneira de ver. Eu comecei a fazer uma pesquisa muito profunda na palavra de Deus a respeito de qual o propósito que Deus tinha na criação da mulher, o que Ele sonhou para nós como mulheres. E isso me mostrou o quanto nós estamos sendo confrontadas com o padrão imposto pela sociedade hoje, pelo feminismo, e o quanto isso tem feito mal para nós mulheres e para os nossos lares. Então, ao fazer, né, aquela monografia, Deus ele trouxe para a minha vida um grande tesouro. Como eu falei para vocês, um tesouro que me curou, um tesouro que me libertou e que trouxe um grande milagre para dentro do meu lar, que eu já vou contar logo para vocês, mas antes eu gostaria que vocês entendessem um pouco mais a respeito do que Deus ministrou, né, a mim naquele mês de estudo. Então lá em Gênesis diz que Deus, ele criou a mulher. E ele criou a mulher com características próprias e distintas das características dos homens. As nossas diferenças não estão só no biológico, vamos dizer assim. Está também no campo das emoções, né? A nossa essência é diferente da essência do homem. Deus nos criou com características singulares, com características próprias, né? Inerentes ao nosso sexo. Ele nos projetou segundo a forma que Ele queria, para que nós viéssemos a esse mundo e cumpríssemos um propósito determinado por Ele. Assim que Ele nos criou, Ele já nos designou uma tarefa, que é a de sermos auxiliadoras dos nossos maridos, né? Auxiliadoras idôneas, auxiliadoras compatíveis, né? E Ele implantou em nós uma essência feminina. E nessa essência, essa centelha que Ele colocou lá dentro de nós, nos fala através de cada célula, através dos nossos genes, através da nossa maneira de pensar, através de todo o nosso ser a respeito do que Ele gostaria que nós fôssemos, o que Ele sonhou para cada uma de nós. Então, ao observar a maneira que Deus nos criou, a gente vê que Ele colocou em nós a capacidade de gerar vida. Ele colocou em nós a capacidade de alimentar.
Ele colocou em nós a capacidade de aconchegar. Nós somos diferentes dos homens. Vocês já viram um homem segurando um bebê no colo? Por mais que ele tente, ele não consegue trazer para aquela criança o aconchego que uma mulher consegue trazer. Por quê? Porque nós fomos criadas para isso. Nós somos criadas para aconchegar, para alimentar, para nutrir, para gerar vida, né? Nós somos sensíveis. Nós conseguimos observar várias características do ambiente que está em nossa volta, detalhistas, né? A gente, quando alguém chega próximo de nós, que conversa com a gente consegue perceber no olhar, na maneira de falar da pessoa, a gente consegue ver o que ela está sentindo, a gente consegue, porque nós somos sensíveis. Deus nos criou assim. Às vezes tantas coisas passam desapercebidas, né, aos olhos dos nossos maridos, e aos nossos olhos não passa, porque Deus colocou em nós uma capacidade muito grande de sentir, uma sensibilidade muito grande, né, de perceber as coisas que estão acontecendo em nossa volta. O homem, ele é mais prático, a mulher, ela é mais emocional, ela consegue, né, ela tem essa característica, né. E por que tudo isso? Por que Deus nos criou dessa forma? Você acredita que Deus criaria alguma coisa em vão? Alguma coisa sem propósito, sem porquê? Nosso Deus, ele é perfeito. E tudo que ele cria é perfeito. Ele cria de uma maneira que ele já sabe, né, qual é o propósito daquilo que ele está criando. E a palavra de Deus diz, eu gostaria que vocês lessem comigo, lá em Tito, no capítulo 2, do versículo 4 em diante, até o versículo 4 e 5, diz assim: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui em Tito, Deus fala conosco a respeito, desde lá daquele propósito que a gente já falou lá em Gênesis, né? A primeira atribuição que ele deu a nós como mulheres, que é sermos auxiliadoras. Mas ele fala de outras características, que diz que é amar nossos maridos e os nossos filhos, a sermos prudentes e puras, e a estarmos ocupadas em casa. Em outras versões falam a serem boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Essa é a cultura bíblica, é a cultura do reino que Deus quer trazer de volta para o nosso coração. Porque essa cultura bíblica, a cultura do reino, né, esse propósito que Deus nos entregou como mulheres é o que vai nos tornar completas. É o que vai nos trazer alegria. É o que vai nos realizar. Mas é muito diferente da cultura de hoje, da cultura do mundo. E muitas mulheres já estão tão inseridas nessa cultura do mundo que se rebelam contra o que está escrito na própria palavra de Deus, dizendo assim: não, mas esse livro foi escrito há muitos anos, há milênios atrás, não condiz mais com o tempo em que a gente está vivendo. Gente, a palavra de Deus, ela é atemporal. A cultura que está implantada na palavra de Deus é a cultura do reino. E é assim que a gente crê, né? Que a palavra de céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não. Se Deus permitiu que um ensino desse estivesse na palavra, é porque faz parte dele. O próprio Deus, o próprio Jesus, ele se fez, ele é o verbo. Então, se está escrito aqui, é porque é isso que ele quer para nós. E a gente não pode negar uma parte da Bíblia porque ela não condiz, muitas vezes, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade.
com a nossa vontade de ser diferente daquilo que Deus gostaria que a gente fosse. Aí a gente arruma desculpas, a gente arruma justificativas, mas é o que está escrito na palavra. E da palavra a gente não pode fugir. Essa é a cultura que Deus quer para nós hoje e quer para as mulheres da próxima geração, as nossas filhas, e quer para as mulheres da outra geração, ainda que está por vir, as nossas netas. Isso não vai mudar. E a partir do momento que a gente permite que essa cultura entre no nosso coração, que a gente renove a nossa mente, conforme está escrito na palavra de Deus, a justiça, a alegria, que é condizente com o reino do nosso Senhor, ela passa a fazer parte do nosso dia a dia, fazer parte do nosso lar. Então, a gente não pode se amoldar à cultura desse mundo. A gente não pode aceitar gratuitamente, aceitar sem pensar o padrão que é imposto pela nossa sociedade hoje. Porque esse padrão não está trazendo vida para os lares. Pelo contrário, a gente nunca viu lares tão destruídos quanto a gente está vendo hoje. A gente nunca viu tantas mulheres com depressão, com ansiedade, sem propósito, vazias, que estão aqui nessa terra lutando por algo que nunca vai preencher de verdade a sua vida, o seu coração. Quanto mais elas lutam para conquistar algo que é imposto por esse mundo, né? A realização profissional, né? Muitas mulheres buscam a sua identidade, a realização pessoal, na sua realização profissional, em algo que está fora do seu lar, em algo que não condiz com a palavra de Deus. O Senhor nos chamou para nós edificarmos os nossos lares. Nós somos aquelas que foram chamadas para edificar os nossos lares e, como a gente acabou de ler aqui, para amar os nossos maridos, para amar os nossos filhos, para sermos boas donas de casa, para nos ocuparmos com as atividades dentro do nosso lar. Aí, vocês podem estar perguntando, nossa, Daiane, tu está fazendo um vídeo para dizer que as mulheres que trabalham fora agora vão ter que parar de trabalhar, que elas estão erradas em trabalhar fora? Não, gente, de forma nenhuma. Eu só estou querendo dizer que as mulheres elas foram criadas, né, com um propósito diferente dos homens. E que quando a gente tenta negar quem nós somos e aquilo que nós somos criadas para fazer, para parecermos com os homens, quando a gente tenta abraçar o propósito de vida que é deles, né, que é de ser o provedor do nosso lar, o protetor, o cabeça da nossa casa, a gente acaba atraindo para nós pesos que muitas vezes a gente mesma não consegue carregar. Então, o que eu quis dizer, o que eu estou querendo dizer nesse vídeo é o seguinte: você pode trabalhar fora sim. Você pode ser uma mulher que tenha sucesso profissional sim. Você pode realizar os teus sonhos fora do lar também, sim. Mas nunca, gente, é isso que eu quero dizer, nunca em detrimento daquilo que Deus te criou para ser. Que é uma boa dona de casa, edificadora do teu lar, uma boa mãe, uma boa esposa, submissa ao teu marido. Tu pode ser juíza, como Débora foi. Tu pode ser uma mulher de negócios, como a mulher de Provérbios 31. Tu pode ser uma auxiliadora do teu marido num trabalho fora, como Priscila foi, né, do seu marido Áquila. Tu pode ser sim, mas nunca em detrimento do teu lar. Porque isso nunca vai te trazer alegria se tu estiver fazendo isso, descobrindo o teu lar, deixando o teu lar descoberto. Tu pode ser o que for, tu pode ser uma médica, mas isso não vai tirar de ti a responsabilidade de ser a edificadora do teu lar.
o que quer que a gente venha fazer. A gente pode ser uma ministra poderosa do Evangelho, a gente pode, né, estar nos púlpitos do mundo inteiro falando da palavra de Deus. Mas essa nunca será a nossa primeira função, a nossa primeira missão, o nosso primeiro propósito. O nosso primeiro propósito como mulheres está dentro do nosso lar, de sermos edificadoras de nossos lares. Nós podemos mudar o mundo, gente, se a gente compreender isso. Porque a família é a base da sociedade. E a família está sofrendo com essa cultura que está sendo imposta às mulheres no nosso século. As famílias hoje estão precisando que as mulheres se voltem para o lar, voltem a edificar os seus lares, porque assim, com lares bem estruturados, edificados, as famílias serão fortes e vai gerar uma sociedade forte. A saída da mulher de dentro de casa, tapando os olhos para o seu principal propósito, querendo ser igual aos homens, esquecendo do que elas foram, da essência delas, do que elas foram criadas para ser, está gerando ansiedade, está gerando depressão, está gerando filhos rebeldes. Nunca se viu tantos adolescentes de classe alta, classe média alta envolvidos com drogas, adolescentes doentes. Gente, nunca houve uma sociedade tão doente quanto essa. E o que aconteceu nessa sociedade para que isso acontecesse nessa nossa geração? Foi na década de 60 que a mulher começou a sair para trabalhar. E ela poderia ter saído, sim, poderia ter buscado seus direitos, direito a voto, direito... Poderia. Mas o problema aconteceu quando as mulheres viraram as costas viraram as costas para os seus lares. Então, aquela busca de realização, achando que só podem, né, se tornarem realizadas, reconhecidas, se tiverem um sucesso profissional, trouxe para a mulher um peso muito grande. Isso deve ser secundário. Esse sucesso profissional é secundário na tua vida, mulher. O sucesso real da tua vida é medido dentro da tua casa. Como estão os teus filhos? Como está o teu relacionamento com teu marido? Como tu tem servido dentro do teu lar? Como é que está a tua casa? Aí é que está o teu sucesso. Deus não deu para o homem a função de edificar o seu lar. Deus não deu para o homem a função de ser uma boa dona de casa. Deu para nós, mulheres. E nós temos fechado os olhos para isso. E isso tem gerado consequências muito ruins para nós e para nossas famílias, para nossas casas. O mundo tem dito que a alegria está lá fora e que aqui na mesa onde eu estou agora, fazendo uma comida para esperar, né, o teu marido chegar em casa, os teus filhos chegarem do colégio, arrumar uma cama cheirosa, limpar a tua casa, organizar a tua casa, enfeitar a tua casa. Tudo isso o mundo tem dito que é secundário, que tu pode terceirizar. Isso é segundo, está em segundo plano, isso é até uma coisa que te rebaixa, vergonhosa. Gente, até quando que nós, mulheres cristãs, conhecedoras da palavra, vamos deixar que esse tipo de pensamento, que esse tipo de cultura mundana entre na nossa mente, gente? Foi isso que Deus plantou no meu coração, entre outras coisas, quando eu estava fazendo aquele trabalho, aquela monografia. E isso gerou um milagre na minha vida. Eu estava passando, como eu disse para vocês, por aquele momento tão difícil financeiro. E quando eu descobri isso, eu e o meu marido, nós fizemos as contas de quanto que eu precisaria ganhar
para que todas as despesas da nossa casa fossem supridas. Nós escrevemos tudo aquilo numa folha de papel e nós descobrimos que o salário era bem alto. O tanto que eu deveria ganhar, né, era praticamente o que o meu marido já recebia, sendo um profissional já colocado no mercado. E nós pegamos aquele papel e nós decidimos colocar aquilo diante de Deus durante 40 dias, simbolizando um período de passagem. E eu colocava aquele valor que era necessário para que a gente saísse daquela situação diante de Deus e dizia: Pai, eu aprendi na Tua palavra que o meu marido é o provedor. Então, Pai, nos ajude para que o meu marido, através do trabalho dele, receba esse salário, que foi um salário que a gente escreveu ali, que era necessário para a gente suprir com todas as nossas despesas. E eu fui orando de acordo com a palavra. Eu falei: Senhor, o Senhor quer que eu esteja cuidando dos meus filhos, os meus filhos são pequenos. O Senhor quer que eu seja edificadora do meu lar. Isso não é possível se eu sair agora da minha casa. Então, Pai, nos ajude para que meu marido possa suprir com todas as despesas. E a gente foi orando por 40 dias em cima dessa palavra, essa palavra de Tito aqui, que a gente acabou de ler, 2, versículo 4 e 5. E a gente colocou por 40 dias diante do Senhor. Depois daqueles 40 dias, aí que as coisas pioraram. Vocês acharam que eu ia dizer que... Gente, tudo ficou assim, ó, de perna pro ar. Aí que as despesas aumentaram, aí que a coisa ficou difícil. Eu tive que sair de São Paulo, vim para Santa Catarina, porque morei aqui com meus meninos, enquanto meu marido estava lá em São Paulo, trabalhando em São Paulo. Foi uma forma que nós encontramos de que as despesas ficassem dentro do salário que ele recebia. Ficamos por alguns meses nessa forma, foi muito triste, até que Deus falou para o meu marido: larga esse emprego, pede demissão. Só que, gente, ele era bem naquela época da crise. Vocês lembram? Aquela época que estava todo mundo perdendo o emprego. Deus pediu para o meu marido pedir demissão. E ele me ligou e falou: Dai, Deus está pedindo para que eu peça a demissão do meu emprego. Eu falei: Fafá, mas... Fafá é o meu marido, gente. A gente não tem condição de sobreviver sem o teu salário. A gente não tinha nada guardado, nada, nada, nada. E não tinha nenhum outro emprego em mente. E ele decidiu obedecer à voz de Deus, ele pediu demissão e veio para Santa Catarina. A gente tinha dinheiro para sobreviver por um mês. Gente, que prova! Foi a maior prova que Deus já pediu para nós. Sabe aquele salto no escuro? Que tu salta confiando de que Deus vai te segurar, mas que tu não está vendo nada. Então, nesse período foi muito importante a presença de uma grande amiga que eu queria te honrar hoje. A Suzana fez parte grandemente desse testemunho. Ela acompanhou todo esse processo, né, o qual a gente passou. E um dia eu estava muito triste, tinha acabado de haver uma célula lá em casa e eu estava com medo, porque faltava uma semana para aquele dinheiro, para aquele salário, naquele mês, né, acabar. E o meu marido não tinha conseguido nenhum outro emprego. E aí eu falei: Senhor, eu estou com medo, eu preciso que o Senhor fale comigo para que a minha fé se fortaleça. Porque eu realmente estou sentindo medo dessa situação em que a gente está. Deus falou comigo: daqui uma semana eu vou abrir uma porta de trabalho para o teu marido. Gente, eu peguei o celular na hora, já liguei para o meu marido e falei: calma que daqui uma semana Deus vai abrir uma porta de trabalho para ti. Falei com a Suzana, falei com a minha mãe. Falei: gente, acabou. Daqui uma semana vai estar tudo certo. Deus vai abrir uma porta de trabalho para o meu marido e a nossa situação vai melhorar. Gente, depois de uma semana exatamente, o meu marido foi chamado para uma entrevista
E teve a participação da Suzana, muito obrigada, Su, que orou e jejuou junto conosco, por isso que é muito bom a gente ter pessoas assim, amigas, né, que caminham conosco nesses tempos difíceis. E o meu marido foi admitido exatamente com o salário que a gente tinha orado para que ele tivesse durante aqueles 40 dias. E o que eu quero transmitir para vocês através desse testemunho? Que Deus, Ele nos dá um propósito, mas Ele é o principal interessado em financiar esse propósito. Então, se você, mulher, trabalha fora e tem vontade de estar no seu lar, pede para Deus. Se você observa que o fato de que você trabalhando fora, esteja deixando de assistir como deveria estar assistindo a sua família, pede para o Senhor, se apega nessa palavra, eu tenho certeza que Ele vai suprir de alguma maneira as tuas necessidades para que tu possa estar no teu lar. Tá caindo a minha bateria. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês com essa palavra, como eu disse antes, não é que você não pode trabalhar fora, é que se você tem escolha, se você observa que o teu trabalho fora do lar está deixando a tua família descoberta e você tem a escolha de estar em casa, repense sobre isso. A palavra de Deus diz que onde está o nosso coração está o nosso tesouro. Onde está o teu coração? Está na tua família, no teu lar? Ou está no teu sucesso profissional? Ou no material que tu pode conquistar, né? Nos bens materiais? Então, eu gostaria de chamar vocês a essa reflexão. Como eu disse, gente, por favor, não me interpretem mal. Eu não estou querendo dizer que vocês têm que largar o trabalho de vocês, não. Eu estou querendo dizer que o principal propósito de vocês não pode estar no trabalho que vocês realizam fora do lar, mas no trabalho que vocês realizam dentro do lar. E que o Senhor estará conosco, nos ajudando a cumprir com esse propósito. Gente, para finalizar, eu gostaria de falar com vocês que Deus, Ele quer que a gente viva a plenitude, a abundância de tudo aquilo que Ele criou para que a gente viva. E isso nunca vai estar fora da nossa essência. Cada vez que a gente nega quem a gente é e os propósitos de Deus na nossa vida, a gente sofre. Você pode ser o que quiser, mulher. A gente sabe da capacidade que a gente tem. Mas, por favor, não negue a tua essência. A tua família precisa de ti, o teu lar precisa de ti. Essa sociedade que está ficando tão doente precisa de ti. Esse poder foi colocado em nossa mão, de edificar os nossos lares. E esse vídeo é para isso. É para que você venha refletir no quão maravilhosa e no quão poderosa é a atribuição que Deus colocou na tua mão. E eu quero te dizer que isso vai trazer muita alegria ao seu coração. Quando você se voltar para aquilo que Deus desejou para ti desde a tua criação, tu vai se sentir completa e tu vai se sentir tão feliz, mais feliz do que qualquer outra coisa pode te oferecer. Ver os teus filhos bem, ver o teu lar, né? Um lar de harmonia, um lar de paz, um lar de amor. Não tem nada, nada nesse mundo que possa pagar, né, por um tesouro tão grande quanto esse. Então, gente, se esse vídeo edificou você de alguma forma, eu gostaria de pedir, por favor, que me mande um recadinho, porque eu estou aqui na expectativa, né? Eu espero realmente que tenha edificado você de alguma maneira. E me manda um recadinho,
só para eu saber se de alguma maneira Deus tocou no teu coração a respeito desse vídeo. E mais uma vez, obrigada minhas amigas que me incentivaram a estar aqui. E quem sabe, né? Surjam outros vídeos. Tem tantos assuntos legais, importantes para a gente falar dentro desse tema, né? Muitos assuntos sobre o nosso papel como esposa, como mãe, a nossa sexualidade, né? A nossa essência feminina. Então, o nosso cuidado com o lar, tanta coisa legal, né? Que desse tema pode surgir e que eu tenho certeza que pode edificar muito o nosso coração. Então, meninas, muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa pelos erros, que eu sei que depois que eu assistir esse vídeo eu vou encontrar alguns e vou ficar com vergonha. Mas o que está aqui dentro do meu coração é um temor muito grande no Senhor de cumprir com o que Ele tem me pedido para fazer. E então, eu espero que isso abençoe vocês, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.